conforme a tua infinita graça. Ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Faz-me sentir mais uma vez a graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Senhor, a todos os irmãos, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Chegamos hoje à lição de número 6. O título da lição de hoje é Um Chamado ao Arrependimento. Continuando o nosso estudo do livro dos Salmos, nesta aula nós vamos estudar e meditar no Salmo de número 51. O título da aula é Um Chamado ao Arrependimento. O que vem a ser o significado da palavra arrependimento? Arrependimento é uma palavra de origem grega, que em grego é metanoia, que significa nada mais e nada menos que conversão, mudança de direção, pensamentos e de atitudes. Arrepender-se não é um mero pedido de desculpa, é um processo muito mais profundo, onde envolve um comprometimento tanto externo como interno, numa mudança total e completa de atitude. Se nós formos lermos dentro da palavra do Senhor, lá no livro de Provérbios, no capítulo de número 28 e o versículo de número 13, nós vamos encontrar um versículo interessante a respeito deste tema sobre arrependimento. Abra aí sua Bíblia na sua casa, Provérbios, capítulo 28 e o versículo de número 13. Ele diz da seguinte maneira, acompanha aí na tua Bíblia: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vou repetir. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Baseado nesse texto de Provérbios, a nossa lição, ela nos traz uma verdade aplicada muito interessante que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos nesta aula. A verdade aplicada da nossa lição diz da seguinte maneira: o caminho para a restauração passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Muitas vezes nós pensamos que o arrependimento é o primeiro passo para alcançarmos a misericórdia.
Mas eu gostaria de enumerar dois passos que antecedem o ato de se arrepender. O primeiro passo que antecede ao arrependimento é o reconhecimento do seu pecado. Não há arrependimento se antes não houver reconhecimento da sua condição de pecador. Em uma certa ocasião, uma pessoa me procurou dizendo que estava arrependida do seu pecado. Porém, no meio da conversa ali, ela dizia que só havia cometido aquele ato por culpa do fulano. E ele mereceu, que se ele não tivesse provocado, ela jamais teria feito aquilo. Olha que interessante. Isso não é arrependimento. Isso se chama autojustificação. E o que é autojustificação? É quando nós queremos encontrar uma desculpa para as nossas atitudes. Nós vimos isso pela primeira vez lá no Jardim do Éden, quando Deus questiona a Adão e quando Deus pergunta para Adão: Olha, Adão, você desobedeceu? Você comeu da árvore? E a resposta de Adão, ela foi na ponta da língua: A mulher que tu me destes, ela me deu o fruto e eu comi. Aí o pior, eu não sei dizer que se ele estava jogando a responsabilidade do seu erro em Eva ou em Deus, porque ele diz que é a mulher que tu me destes. Interessante, né? E com Eva não foi diferente. Quando Deus chegou para Eva, a conversa foi a mesma. Ela disse: Olha, foi a serpente que deu fruto e eu comi. No final da história, ninguém reconheceu, ninguém assumiu de fato o seu pecado e o seu erro. Mas eu quero dizer para você nesta aula que sem reconhecimento não há arrependimento. O reconhecimento da sua situação, do seu estado de pecador, é o primeiro passo que antecede o arrependimento. Grave bem isso. Porém, há um segundo passo nessa história, nesse caminho do arrependimento, que é confessa o seu pecado. Confessar o seu pecado. Muitas vezes existe até o reconhecimento, porém com medo de perder a reputação, com medo do que as pessoas vão pensar, nós acabamos encobrindo as nossas transgressões. Eu aprendi que existe uma diferença entre a reputação e o caráter. Reputação é o que as pessoas pensam que você é. O caráter, ele é o que você é de verdade. Então vamos nos preocupar um pouco mais com o caráter. Não se esqueça do Provérbios que nós acabamos de ler. Nunca prosperará aquele que encobre a sua transgressão. Se for uma transgressão que envolva apenas a sua pessoa, dobre o seu joelho, fale com Deus, confesse o seu pecado ao Senhor e Ele estará pronto a te perdoar. Agora, se o teu pecado envolve outra pessoa, procure essa pessoa, peça perdão, confesse o seu erro, procure o seu pastor, converse com ele, com certeza ele irá lhe orientar da melhor maneira possível, mas confesse o seu pecado. Não deixe que Satanás use isso como um cabresto para te escravizar e para te humilhar. Segundo passo. E o terceiro passo para alcançarmos esse arrependimento real é justamente deixar de praticar. Nesse momento, nós produzimos quando deixamos de praticar, nós produzimos de fato uma conversão. Quando deixamos de praticar, nós mudamos a direção, nós mudamos o pensamento, nós mudamos a atitude. E essa mudança de direção, essa mudança de pensamento, essa mudança de atitude é o que nós denominamos de fato como arrependimento. Quando assim fazemos, nós alcançamos a misericórdia, que é manifesto através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu faço neste momento um chamado ao arrependimento. A você que me ouve,
que através deste belíssimo Salmo de número 51, que é um poema que emana do profundo de um coração arrependido, coração de um homem que era segundo o coração de Deus, mas que nos dá uma lição de humanidade, de que não importa o que somos, nem a posição que estamos, somos todos sujeitos ao pecado. Aquele que se diz que não peca, ele já cometeu um pecado. Mas calma, existe um caminho para a redenção. Ele se chama o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Esse Salmo 51, ele narra um dos momentos mais gloriosos da história do grande rei Davi, pois é o momento que ele se arrepende. A Bíblia diz que existe uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Dentre todos os atos de coragem de Davi, desde ele enfrentar um gigante, desde ele enfrentar um leão, um urso, o grande ato que Davi mobiliza o céu, que Davi faz gerar uma grande comoção no céu, é o momento que ele se arrepende do seu pecado. Então o Salmo 51, ele relata, ele descreve um dos atos mais corajosos da grande carreira e da grande vida do rei Davi. Mas esse grande momento, esse momento de coragem, esse momento de exemplo que Davi ele nos traz no Salmo de número 51, ele é precedido por um contexto muito triste. Ele é precedido por um contexto histórico vergonhoso, que mancha o currículo de Davi, que traz na carreira de Davi tão gloriosa, tão cheia de vitórias, ele deixa uma mácula, esse contexto do Salmo de número 51. Esse contexto nós podemos encontrar lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 11 e no capítulo de número 12. Nós vamos encontrar a história que antecede esse Salmo de número 51. Depois, com calma na sua casa, você pega 2 Samuel, capítulo 11 e o capítulo 12, que você vai entender um pouco do contexto desse Salmo 51. Mas eu vou fazer aqui um breve resumo do que se trata essa história que antecedeu o Salmo 51. A Bíblia diz que na época que os reis saíam para as batalhas, que os reis saíam na frente dos seus exércitos para a guerra, diz que o rei Davi, depois de muitas conquistas, de muitas batalhas ganhas, ele resolveu ficar no seu palácio. Ele resolveu ficar ali e deixou que o seu exército fosse no comando do seu comandante Joabe, de muita confiança. Ele falou: Joabe, pega o exército, vai para a batalha, que eu vou ficar aqui no meu palácio. Aí a Bíblia diz que em um destes dias, quando Davi está ali no seu palácio, caminhando, olhando em volta, diz que ele olhou para fora dos muros do palácio e ele viu em uma casa uma mulher se banhando. E diz a Bíblia que os seus olhos se atraiu pela beleza daquela mulher, se atraiu pela beleza daquela mulher que ele contemplou e ele cobiçou. E com certeza alguém disse para ele que aquela era a mulher de Urias, era uma mulher casada, mas Davi não se preocupou com esse fato. A Bíblia diz que ele mandou que trouxesse aquela mulher que se chamava Betseba até o seu palácio. E ali no seu palácio, Davi, ele comete um ato de adultério com aquela mulher. Davi deita-se com a mulher de Urias. O grande rei Davi agora tem uma mácula no seu currículo. O grande rei Davi agora se torna um adúltero. Mas até aí não tem problema. Davi voltou para o palácio e a mulher continuou vivendo a sua vida. Até que chegou uma notícia para Davi: olha, Betseba está grávida. E é estranho, porque o seu marido está na guerra, Urias está na guerra, e agora ela está grávida. Quando Davi fica sabendo disso, ele precisa de alguma forma agora, precisava de um plano para estar ocultando o seu pecado. Davi precisava agora de uma estratégia para ocultar
a sua transgressão. Aí ele tem uma brilhante ideia. O que eu acho interessante é que quando o homem e a mulher ele comete um ato pecaminoso, quando o homem ou a mulher comete uma transgressão, a nossa mente é muito rápida em criar alternativas, a nossa mente é muito rápida em criar desculpas, em criar algum modo para a gente ocultar aquele erro, ocultar aquela transgressão. E Davi teve uma brilhante ideia. O seu plano era praticamente perfeito. Ele convocou Urias da batalha. Ele tirou Urias do campo de batalha e trouxe Urias de volta para casa. E ele disse: Urias com certeza vai se deitar com a sua mulher. E ele se deitando com a sua mulher, pronto, a história já está contada. Urias se deitou com a sua mulher e a sua mulher engravidou. Pronto. Mas aconteceu que Urias ele era um soldado leal, Urias era um soldado fiel. E ele diz da seguinte forma: ó rei, como eu posso me deitar com a minha mulher na minha cama, sabendo que os meus irmãos estão lá no campo de batalha, ao relento, debaixo do orvalho? Não, eu não posso fazer isso. Davi tentou embebedar Urias, mas mesmo assim Urias não aceitou se deitar com a sua esposa. Foi quando Davi ele precisou ser um pouco mais ousado na sua estratégia, maligna, terrível, para ocultar a sua transgressão. Eis que agora ele chama Urias e dá uma carta na mão de Urias e fala para Urias: ó Urias, volta para o campo de batalha. E chegando lá, entrega essa carta na mão de Joabe, e Joabe vai lhe dar as coordenadas necessárias. O que Urias não sabia é que a carta que ele levava em mãos nada mais era do que uma sentença de morte que o rei Davi havia decretado para a vida dele. Davi pediu que o comandante Joabe pegasse Urias e colocasse ele na frente de batalha, no local onde a batalha era mais perigosa, para que com certeza Urias ele pudesse morrer. Davi, agora além de um adúltero, ele se torna um assassino, porque Urias foi colocado no lugar onde a batalha era mais sangrenta, era mais dura, e Urias, ele morreu. A mandato do rei Davi. O adúltero, o assassino, rei Davi. Passando agora o luto, Betseba passou o seu luto, e logo Davi chamou ela e tomou ela como esposa. E logo foi uma festa. Davi se casou agora com Betseba. Casou com Betseba. E depois daquele casamento, Betseba, ela deu à luz a um lindo filho. Oh, que coisa linda, mais um príncipe para o reinado de Davi. Agora ninguém poderia falar mais nada. Davi estava casado com uma mulher e essa mulher concebeu um filho dele. Os problemas haviam se acabado, mas o que Davi ele não sabia, o que Davi ele se esqueceu de que apesar que o olho do homem não estava enxergando, apesar que o homem não estava vendo, os olhos do Senhor estavam contemplando tudo o que estava acontecendo. Aí Deus pega, manda o profeta Natã ir ter uma conversa com o rei Davi. E a Bíblia diz que quando Natã ele chega para o rei Davi, ele propõe uma parábola a Davi e diz da seguinte maneira: olha, rei Davi, havia um homem muito rico, um homem que tinha muitas riquezas, muitas ovelhas, muitas cabras, muito gado. Porém, quando chegou uma visita na casa desse homem muito rico, diz que ao invés de ele pegar uma das suas ovelhas, ele foi na casa do vizinho, que era pobre. Esse vizinho que tinha apenas uma cordeirinha, que foi criada desde pequena, desde filhote, junto com seus filhos, era praticamente membro da família. E diz que ele pega aquela cordeira, mata e faz um almoço para o seu visitante. Um homem que tinha tanto, tirou do que tinha pouco. Homem de ganância, homem de coração ruim. Quando Davi ouviu essa história, Davi ele falou: olha, me fala o nome e o endereço desse camarada, porque hoje esse camarada morre. E além de morrer, ele tem que pagar 4 vezes mais pelo dano que ele causou ao seu vizinho. Aí Natã, ele olhou para Davi e disse: Davi, o nome desse homem se chama Rei Davi. E o endereço dele é o Palácio Real.
Quando Davi ouve aquelas palavras, a Bíblia diz que Davi, ele cai do seu trono, esmorecido, e naquele mesmo momento, o véu, aquela máscara, aquela capa que Davi havia colocado sobre o seu pecado, ela cai. Davi agora ele reconhece o seu pecado. Davi ele confessa o seu pecado. Davi ele propõe uma mudança completa de atitude, um arrependimento genuíno. Porém, nós temos que ter a seguinte questão. Nós temos que ter a seguinte certeza de que o perdão não aniquila as consequências do nosso pecado. O perdão não aniquila as consequências do nosso pecado. Gostaria de te convidar a abrir tua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 12, do versículo 11 até o versículo de número 15. 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 11 até o versículo de número 15. Abra aí que eu vou estar lendo esse texto para que nós possamos entender a gravidade dessa questão. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. É nesse momento, com essas palavras tão duras, com essas palavras tão difíceis, que Davi, ele sai do seu trono, ele vai para um local separado, ele tira sua coroa, ele tira suas vestes reais, ele se prostra com o rosto no chão, e durante 7 dias, Davi ele jejuou, Davi ele orou, Davi ele clamou. E foi neste momento tão duro, nesse momento tão difícil, foi nesse cenário que o Salmo 51 ele foi concebido. Foi neste cenário que fez com que o Salmo 51 ele exalasse esse arrependimento, essa oração tão sincera, essa oração profunda que vem do âmago da alma. Eu gostaria que você, nesse momento, me acompanhasse por essa trajetória do Salmo de número 51 e pudesse perceber quão belo e quão grandioso é essa mensagem de arrependimento que Davi está passando naquele momento. Abra sua Bíblia aí, Salmo 51, vamos ler primeiro do versículo 1 até o versículo de número 4. Esse salmo, ele é um salmo autoexplicativo. Você conhecendo o contexto, você conhecendo a situação que Davi passa, ao ler essas palavras você consegue compreender o que esse salmo ele está querendo expressar. Vamos lá? Salmo 51, do versículo 1 até o versículo 4, eu vou estar lendo, você acompanhe aí na sua Bíblia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro
quando julgares. Palavras de alguém que, de fato, sem dúvida nenhuma, está arrependido. Esse salmo ele explica por si só. Davi pede que o Senhor venha lavar, venha perdoar ele dos seus pecados, porque ele é o rei. E no momento quando ele falar diante do povo, ele possa ser justificado. No momento que ele julgar, ele possa ser puro, porque ele sabe que nesse momento a sua reputação diante das pessoas ela está baixa. E ele precisa que o Senhor neste momento intervenha e tire de sobre ele esse jugo, esse grande peso que o pecado trouxe para a sua vida e para a sua trajetória. Ele continua no versículo 5, dizendo da seguinte maneira: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e eu ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Davi aqui ele pede para ser purificado com isopo. Isopo nada mais era do que um arbusto aromático que tinha cachos de flores amareladas. Ele era utilizado geralmente para o sacerdote, para o ato da purificação. Ele tem uma representabilidade do sangue do Cordeiro que foi morto por nós na cruz do Calvário. Lava-me com o isopo. No versículo 10, ele continua o seu relato dizendo: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Davi faz dois pedidos para o Senhor: não retires de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da tua salvação. A presença do Espírito Santo e a alegria da salvação são as maiores riquezas que o homem pode ter nesse mundo. São as maiores riquezas que um homem pode conquistar nesta terra. É a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E você ter nos teus lábios o sorriso e a alegria de ser um salvo em Cristo Jesus. Não deixe que o pecado ele tire a presença do Espírito Santo da tua vida e que nem ele tire dos teus lábios a alegria da salvação. Hoje é um convite ao arrependimento. Davi continua no versículo de número 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Davi aqui entende que se sacrifícios de holocaustos resolvessem todos os problemas do mundo, Davi ele ia matar todos os cordeiros que havia em Israel e oferecer ao Senhor. Mas ele entendia que Deus ele não estava preocupado nos holocaustos. Deus não estava preocupado com sacrifícios, com festas, com alegria e em oferendas. Não, o que Deus queria era um coração quebrantado. O que Deus queria era um coração contrito. O que Deus queria era um coração arrependido. Porque não adianta nada oferecer todos os cordeiros e todos os holocaustos se dentro do coração do homem não houver esse arrependimento genuíno. Não importa eu praticar
este evangelho que eu penso estar praticando, se dentro do meu coração eu não cultivar esse real arrependimento no meu coração dos meus pecados. Só assim, depois do arrependimento, aí sim oferecerão sacrifícios e novilhos no teu altar. Antes que você faça, pratique o evangelho que você tem pregado. É necessário que no teu coração haja esse arrependimento genuíno. E esse Salmo 51, essa lição que nós estudamos neste momento, ela te faz um convite ao arrependimento. Deus não deseja sacrifício, Ele quer um coração arrependido. A esse Deus não desprezará. Então fica aqui uma palavra do rei Davi para o teu coração. Arrependa-se dos teus pecados. Deus abençoe a tua vida. Chegamos ao término de mais uma lição na nossa escola bíblica dominical. Que o Senhor possa estar contigo, te direcionando e sempre guiando pelos caminhos da sua palavra. E já fica aqui um convite para que você participe da próxima lição. Será a lição de número 7. Nós vamos estudar sobre o Salmo de número 56. A lição 7 terá o título Confiança em Tempos de Aflição. Deus abençoe a tua vida, tenha uma ótima semana, medite na palavra do Senhor, leia a Bíblia, ore e principalmente nos arrependamos dos nossos pecados. Deus abençoe os irmãos, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas o Senhor que deixou consumado me deu a paz, me concedeu perdão. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor.